Boa noite, pessoal. Vamos dar início agora, 8 horas em ponto. Vamos começar. Quero receber vocês aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Antônio Alves. Eu imagino que a maior parte já me conheça. Boa noite, boa noite. Me deem um boa noite aqui nos comentários. Quero ver quem tá por aqui. Deixa eu ver quem tá por aqui. Deixa eu ver quem tá por aqui. É ao vivo, viu, pessoal? Ao vivo, sim. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Boa Elma. noite. Rosimar. Podem ir escrevendo aí para mim. Tânia. Lícia, boa noite, pessoal. Boa noite. Legal, bacana. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar início. Tem mais gente entrando aqui pedindo liberação. Eu já vou liberando o pessoal para entrar também. Mantenha os microfones no mudo para não interferir. Ao final eu trago um espaço para vocês tirarem dúvidas também, para a gente conversar. Vai ser um momento muito bacana, não vou me estender muito, vai ser uma palestra bem prática, bem direta, e eu quero ir direto ao ponto. Nós vamos falar muito sobre o cérebro humano, sobre como esse cérebro aprende, como esse cérebro se desenvolve e como a inteligência artificial está potencializando a aprendizagem, a avaliação neuropsicopedagógica, tá bem? Vocês vão aprender muito, 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 muito aqui hoje. O que que eu quero saber de vocês de imediato, tá? O que que eu quero saber de vocês de imediato? Comentem aqui pra mim de que área vocês são, porque eu sei que nem todo mundo, né, nem todo mundo é da área da pedagogia. Então comentem aqui, tem pedagogos, tem fono, psicólogo, comenta aqui de que área que você para eu entender um pouquinho do público que está aqui, é, que tá aqui dispo- é, conversando com a gente agora, tá bom? Não coloquem links, tá bom, pessoal? Não coloquem links nos comentários. Vamos lá, então? Psicopedagoga, professora de matemática, olha que legal, pedagogia, ciências biológicas, excelente. Assistente da educação infantil, professora da educação infantil, coordenadora pedagógica, ótimo. Pedagoga, pedagogia e psicologia, que bacana, Cláudia, que bacana. Educação e fonoaudiologia, que bacana mesmo. Ótimo. Primeira formação em letras, a Tarça. Primeira formação em letras, segunda graduação em pedagogia. Já trabalhei com turmas de educação infantil e na coordenação de escola infantil. Atualmente, eu busco orientar os professores no uso de IA. Que bacana, Tarça, que bacana, que bacana. Esse conteúdo é para você, viu? Esse conteúdo vai te ajudar muito. Pedagoga fazendo neuropsicopedagogia, que legal. Pedagoga e psicopedagoga, professora de educação infantil. Muito bem. Bom, legal, pessoal. É bacana entender de que área vocês estão vindo. Essa palestra vai contribuir com todas essas áreas. A pós-graduação que nós estamos lançando agora pela Faculdade Anhanguera, ela é única, tá? É diferente de todas as pós que vocês têm por aí, porque é a primeira do Brasil, com aprovação pelo MEC, a trazer as ferramentas de inteligência artificial como parte do processo, como parte das ferramentas a serem utilizadas no processo de ensino, de avaliação, de produção de relatórios, tá? Porque até então nem sequer existiam, né? Então, professor, mas eu já tenho uma pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica ou institucional. Não engloba, não engloba o que a gente está trazendo nessa nova pós-graduação em neuropsicopedagogia, porque isso nem existia, pessoal. Isso nem existia, tá? Então, esse conteúdo, essas ferramentas que nós estamos utilizando principalmente ali no segundo módulo dessa pós-graduação, elas são novas, são ferramentas que só foram possíveis no último ano, tá? Olha lá, Luciene, estou fazendo pós na Anhanguera também, que legal, em educação infantil, alfabetização e letramento, estou amando, bacana, bacana. A Anhanguera é muito competente mesmo e a gente tem organizado boas ferramentas aí de pós-graduação para complementar e para auxiliar quem realmente está na prática precisando de apoio educacional. Então, o título dessa palestra que está aberta para todas essas formações, a neuropsicopedagogia e a inteligência artificial aplicadas à aprendizagem de crianças típicas e atípicas, tá bem? Esse é o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Comenta aqui para mim, você já me conhece, não me conhece, está me conhecendo agora? Só para eu saber qual que é o nível de intimidade que a gente tem aqui. Tem alunos do curso de extensão aqui? Tem alguém do curso de extensão da Faculdade Anhanguera? Conheço do Instagram, conhecendo agora, me segue no Instagram, tá? Me fala se você já foi meu aluno, minha aluna.
No Instagram, legal. Comentem aqui para mim. Não conheço, então tá conhecendo agora. Vou me apresentar aqui brevemente. É a segunda vez. Pelo Instagram, bacana. Olha lá, tem aluno do curso de extensão. Bacana, que legal, que legal. Legal, olha lá, a Tarsa eu já conheci pelo Instagram, adquiri a coleção de histórias das letras, material riquíssimo. Que bacana, Tarsa, que bom que você gostou. Olha lá, mais um aluno do curso de extensão, mãe homeschooler, colega de trabalho, que bacana. É isso aí, gente. Bom, para quem, como muitas não conhecem, sei lá, tem mais uma aluna por aqui. Como muitos de vocês não me conhecem, deixa eu só me apresentar bem rapidinho, tá bom? Então, eu sou o professor Antônio Alves, sou pai do Aquiles, do Apolo, do Leônidas, do Átila, sou marido da Juliana, sou professor com 16 anos de experiência, já desses 16 eu passei 10 anos em sala de aula, entre educação infantil, alfabetização, dei aula durante 8 anos no ensino superior, na graduação, na pós-graduação, fui coordenador pedagógico. Ah, mas como assim todas essas experiências em tão pouco tempo? Quem é professor sabe, dificilmente, principalmente no início de carreira, a gente consegue dar aula em um lugar só. Então eu fui concursado, por exemplo, em dois padrões, eu dava aula em duas escolas diferentes, em duas cidades diferentes, dava aula à noite na graduação, dava aula aos sábados na pós-graduação, então sempre tive uma semana bem agitada, né? Porque eu sempre trabalhei em vários lugares ao mesmo tempo, tá bom? Bom, nesses 16 anos, como eu falei, 10 anos em sala de aula, dentro da área da educação, dentro da escola, e nos últimos 6 dando aulas particulares, produzindo cursos, materiais, bem aprofundando dentro dessa área e continuo lecionando, pessoal. Só que hoje eu não leciono mais em turmas, eu leciono em cursos de graduação, de pós-graduação, e dou aulas particulares, aulas de alfabetização bilíngue, de alfabetização, de inglês, tá bem? Só aulas particulares hoje, o que é muito diferente de você trabalhar com turmas, mas conheço as duas realidades, ok? Deixa eu modificar meu ar-condicionado aqui, senão vou morrer congelado aqui. Sou palestrante, trabalho com formação para pais, para professores em municípios, escolas particulares, públicas. Sou coordenador do curso de extensão universitária em alfabetização fônica bilíngue pela Faculdade Anhanguera. Sou coordenador do curso de pós-graduação em neuropsicopedagogia e inteligência artificial aplicadas à aprendizagem também pela Faculdade Anhanguera. Sou escritor com, enfim, literalmente dezenas de livros publicados, principalmente na educação infantil, entre alguns livros acadêmicos, livros de literatura, disponíveis na Amazon, na Hotmart. Muitos de vocês aqui têm alguns dos meus materiais. E sou membro da Academia de Letras de Maringá, que é vinculada à Academia Brasileira de Letras desde 2019. Tá bom? Desde 2019 eu ocupo a cadeira número 4 na Academia de Letras. Então essa é um pouquinho da minha experiência e eu gosto sempre de falar um pouquinho dessa experiência para que vocês entendam que é lógico, eu vou trazer muita teoria, e quando eu for falar sobre o desenvolvimento neurológico principalmente, de maneira mais didática, porque nós temos várias áreas aqui, áreas que têm mais profundidade, mais contato com esse conteúdo, áreas que têm menos, vou tentar ser o mais didático possível. Eu só quero que vocês entendam que eu tenha prática, que eu tenha vivência diária, né, de lidar com alunos. Então eu conheço tanta realidade ali de estar em sala de aula com o primeiro, segundo, terceiro ano, com o quinto ano, numa sexta-feira, 5:30 da tarde, as crianças querendo ir embora, eu precisando fazer relatório, precisando colar bilhete na agenda. Eu tenho essa experiência, eu sei o que é estar em sala de aula, eu sei o que é lidar com a prática docente nos diversos níveis da educação básica, do ensino superior. E trago aqui a teoria também. Sou graduado em pedagogia, graduado em História, tenho diversas especializações, sou neuropsicopedagogo, tenho mestrado em Educação e tenho publicações em todas essas áreas também publicações acadêmicas em todas essas áreas. E nos últimos 6 anos me dedico a esse trabalho mais voltado à educação à distância, à formação tanto para pais quanto para professores, para qualificá-los na intervenção com os seus filhos e com os seus alunos. Para quem é essa palestra? A palestra de hoje, diferente da palestra lá do curso de extensão, essa palestra ela tinha, né, o pré-requisito da graduação, então exigia que você fosse formado. Ah, eu sou pai, não tenho formação nenhuma, quero estar aqui. Tá tudo bem, você pode assistir, não tem problema. Mas ela vai exigir um certo nível de preparo
que muitas vezes até para quem dependendo da área de graduação, vai trazer um pouquinho de dificuldade em um outro tema. Mas essa palestra é voltada para você que tem uma graduação, não importa se é pedagogia, fono, biologia, se é na área de letras, da psicologia, não importa a área de graduação, que você esteja entre a área ali da educação, da saúde, que você tenha interesse nessa área, para enriquecer o teu conhecimento e te apresentar novos materiais de intervenção que possam facilitar o teu trabalho. O que eu vou apresentar aqui, eu vou trazer primeiro a parte teórica para depois mostrar a parte prática para vocês. É algo que tem potencializado. Eu tenho mais de 40 mil usuários hoje dentro das ferramentas que eu vou mostrar de intervenção para vocês. E isso tem potencializado em 5, 10 vezes mais o trabalho dessas pessoas na produção de relatório, na identificação de problemas e transtornos de aprendizagem, no mapeamento, enfim, na coordenação motor, na área da coordenação motora ampla, fina, nas noções de lateralidade, espacialidade, desenvolvimento da leitura, da escrita, em todas as áreas, e eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês, tá bem? Então, essa palestra é voltada para esse público. Eu costumo dizer no curso de extensão, e vou repetir aqui dentro dessa palestra, que o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, você nunca viu, né? Porque ninguém fez ainda. É uma inovação no campo da educação. Tanto, não só pela faculdade de Anhanguera, mas porque é literalmente a primeira pós-graduação que está unindo neuropsicopedagogia com inteligência artificial, com as ferramentas de inteligência artificial, tá bom? E não só para você usar, porque você não vai aprender, gente, só usar o chat GPT direito, usar o chat, qualquer pós-graduação pode sim, gente, qualquer graduação, tá? O pré-requisito mínimo é ter uma graduação reconhecida pelo MEC, ok? Você não vai aprender só a usar ferramentas de IA, você vai aprender a desenvolver ferramentas específicas para intervir num problema, num transtorno de aprendizagem, numa criança específica. Você vai aprender. Tanto para você usar com seus alunos, quanto, vamos supor que você, como por exemplo, uma das que eu estou gostando muito agora, que nós estamos desenvolvendo, com parte do projeto do grupo de pesquisa da pós-graduação, que é uma ferramenta que ensina comunicação alternativa para crianças autistas de nível 3 não verbal. Uma vez que a gente não consegue ir pela alfabetização tradicional, essa ferramenta de IA, ela trabalha a comunicação alternativa em crianças não verbais. Gente, vocês têm ideia do que isso significa para o campo da educação? Para a educação especial, vocês têm ideia do que isso significa? Para o pai, para a mãe, porque é uma ferramenta que o professor vai desenvolver, que o especialista vai desenvolver, mas o pai e a mãe vai poder usar. Vocês têm ideia disso? Ah, professor, eu quero desenvolver a minha própria e quero comercializar ela. Você vai poder fazer isso, porque essa pós vai te ensinar tudo isso. Esse conteúdo que eu vou trazer para você vai te ensinar, vai te apresentar tudo isso. Então, quando eu digo que é uma inovação no campo da educação, é que a neuropsicopedagogia clínica e a neuropsicopedagogia institucional, ela vai precisar passar por essa atualização. O que eu costumo dizer? Por exemplo, quem aqui tem magistério? Quem aqui fez magistério, gente? Quem fez magistério? O magistério, a pedagogia veio para substituir o magistério, né? Apesar de que eu costumo dizer isso, o magistério era muito superior em técnicas de alfabetização à pedagogia. Mas muito. Quem aí concorda comigo, pessoal do magistério? O magistério era muito superior ao ensino de técnica. Desculpa, eu venho da prática, eu venho da teoria, e o magistério preparava muito melhor do que a pedagogia. A pedagogia, eu costumo dizer que ela avançou no campo teórico, mas matou a prática que o magistério tinha. Então, não é porque nós avançamos em nível de formação que melhorou. Porque eu vou mostrar os dados da educação, vou falar de dados da educação, mas não significa que melhorou. Então, não é porque avançou que significa que melhorou, tá? Eu sei que fica meio redundante. Olha lá, o pessoal concordando comigo. Olha lá, então não sou só eu dizendo. Ó, o pessoal das outras áreas, olha lá, ó, o pessoal concordando comigo, tá? Então, do magistério nós viemos para pedagogia por conta de uma série de necessidades teóricas que precisavam avançar, ok. Perdemos muito? Perdemos. Eu lecionei no curso de magistério antes da finalização lá em 2011, 2012, tá, pessoal? Eu lecionei no magistério também. E eu ficava, assim, indignado. Porque eu lecionava na pedagogia, eu lecionei no magistério, e eu ficava indignado com o que era entregue entre um e outro. E era muito superior, era visível. Para quem sabe de prática, para quem sabe o que é sala de aula, vai entender o que eu tô falando. Aí veio a psicopedagogia.
com a proposta de avançar no que traz o curso de formação para os pedagogos. E, posteriormente, a neuropsicopedagogia clínica e institucional. Tá? Então, são áreas diferentes, que precisam ter a mesma base, mas com atuações diferentes. Mas, basicamente, com a mesma base de conteúdo. Mas elas têm foco diferentes no que se refere à atuação desse profissional. Ok? São formações complementares. E agora, nós estamos desenvolvendo a neuropsicopedagogia baseada em ferramentas e produção de evidências científicas junto à inteligência artificial, que é algo inevitável. É inevitável e vocês vão ver o que está acontecendo aqui. Então, só para vocês entenderem que é algo realmente novo. Ah, professor, eu não acho que é novo. Vocês vão ver. Ao final do que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão me dizer se isso aqui vocês já têm ou não, tá? Se isso aqui já existe ou não. A liberação do material de bônus da palestra eu vou liberar amanhã no grupo do WhatsApp, tá? E as inscrições para pós-graduação em neuropsicopedagogia e inteligência artificial aplicadas à aprendizagem, para você aprender a produzir ferramentas neurológicas de inteligência artificial, aplicadas à inteligência artificial, ao final dessa palestra eu abro para vocês e explico tudo certinho. Deixa eu apresentar todo o conteúdo, deixa eu entregar esse conteúdo riquíssimo aqui para vocês, tá ok? O que eu vou ensinar para vocês hoje? Primeiro, eu vou trazer todo o conteúdo voltado à parte de como o cérebro aprende, como neurologicamente a criança se desenvolve da maneira mais didática possível, e qual é o papel do neuropsicopedagogo que domina ferramentas de inteligência artificial diante dessa realidade de como essa criança aprende, diante da realidade de problemas e transtornos de aprendizagem que têm sido crescentes, tá? Então é um pouquinho disso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ok? E aí eu quero começar falando sobre dados da educação. Prestem bastante atenção agora, pessoal. Prestem bastante atenção no que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Bastante atenção. E tudo que eu citar aqui eu vou entregar nas referências. No material complementar do bônus, vai esses slides também. E ao final, vocês vão ter todas as minhas referências, certo? Primeiro, um pouquinho sobre analfabetismo no Brasil, problemas e transtornos de aprendizagem e intervenções ineficientes. Vamos falar um pouquinho dos dados, porque eu vou citar ferramentas que abordam problemas e eu preciso que vocês entendam que esses problemas existem. Porque quando a gente está muito na prática, o que é importante, e um pouco distante da produção de dados, de evidências científicas, a gente tende a olhar só para a nossa realidade. E eu quero agora aqui com vocês mostrar um pouco da realidade nacional. Vamos falar primeiro sobre o analfabetismo e a baixa proficiência em leitura. Hoje, de acordo com o IBGE, de acordo com dados do PNAD de 2023, 7% da população adulta é analfabeta total. 7% da população brasileira, o que dá aí cerca de 11 milhões de pessoas, estão classificadas como analfabetas totais. São as pessoas que não leem, não escrevem, pessoal. Tá? São analfabetos totais. Ok? Entre jovens de 15 anos, apenas 50%, de acordo com os dados do PISA de 2022, atinge o nível mínimo de leitura esperado. Ok? 50%. Metade dos jovens nessa faixa etária dos 15 anos não está atingindo o mínimo. Aproximadamente aí, 29% dos brasileiros entre 15 anos e 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Professor, qual que é a diferença do analfabeto total para o funcional? O analfabeto funcional é aquele que até lê, mas ele tem dificuldade em compreender uma mensagem, um texto, em aprofundar em algo mais complexo. Tá bom, pessoal? Então, é um número muito grande mesmo, e esse dado é o mais recente que nós temos do indicador de analfabetismo funcional de 2018, do INAF, do Ministério da Educação, ok? Ainda de acordo com o PISA, dados de 2022, apenas 1 em cada 10 brasileiros apresenta nível de proficiência mínimo em leitura esperado para sua faixa etária, tá? Aí nós temos crianças... 70% das nossas crianças chegando a analfabetas funcionais ao final do terceiro ano do ensino fundamental. E nós temos 81,3% dos jovens ao final do ensino médio saindo ali sem capacidade mínima para passar uma vaga de estágio de acordo com o Núcleo Nacional
de estágios, de acordo com com o IBGE, ok? Essa realidade, vocês estão lecionando onde, gente? Vocês que estão na escola, vocês estão em que etapa da educação básica? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Esses dados que eu trago para vocês assustam, diferem muito do que vocês estão vivendo, ou vocês conseguem perceber essa realidade? Olha lá, quarto ano, educação infantil, terceiro ano. Vocês conseguem perceber isso ou não? Conseguem perceber? Esses dados, eles se aproximam da realidade que vocês estão enfrentando? Porque as pessoas... E o que eu digo sempre, né? Quando um dado oficial do governo, ele é sempre menor, tende a ser sempre menor do que realmente a realidade mostra. Quem já fez aí, quem já passou pelas as avaliações de alfabetização, pelas alfabetizações do IDEB, sabe que geralmente os dados são maquiados. A gente não tem a real perspectiva do que acontece. Já vou falar sobre educação especial, inclusive, também. Do que acontece na prática educacional. Os dados, eles tendem a ser maquiados. Tá? Nós não temos noção real do que está acontecendo. Então, quando eu digo que se o governo entrega pra gente que, olha, 81,3% dos jovens não tem habilidade mínima para passar uma vaga de estágio ao final do ensino médio, é porque tá pior. Se o governo está dizendo que 70% das crianças estão chegando analfabetas funcionais ao final do terceiro ano do ensino fundamental, é porque tá pior. Mas tudo bem. Sobre problemas e transtornos de aprendizagem, me falem se esses dados estão batendo aqui. E eu acho que esses dados aqui estão menores do que a gente está vendo na prática. Dislexia, hoje, oficialmente, tá? Entre 5 e 12% da população, tá? Entre 7 e 15 anos, tá mapeada ali como pessoas com dislexia. TDAH, 5% das crianças até 12 anos, tá? De acordo com os levantamentos dados oficiais, o que eu acho que ainda está baixo, perto do que a gente tem observado. Nós temos problemas na área do diagnóstico, muitos, muitos. E isso tem sido. Como é que eu posso dizer? A percepção do que é TDAH tem sido dificultada por conta do uso de telas? Tem, nós vamos falar mais sobre isso também. Mas esses dados também, enfim, é o que a gente tem como oficial, mas eles podem estar maquiados também. Descalculia, de 3 a 7% dos estudantes da educação básica estão registrados ali com descalculia, com um relatório fechado, e de 30 a 60% das crianças hoje, entre 5 e 15 anos, estão apresentando dificuldades de leituras no que é esperado para sua faixa etária. E aí isso envolve baixa consciência fonológica, dificuldades da memória de trabalho, déficit de atenção e atraso no desenvolvimento da linguagem. Para vocês entenderem a questão do uso de telas, como que o uso de telas influencia nisso daqui, tá, pessoal? É verdade, a realidade está muito pior. O uso de telas, ele tem em excesso, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, ele tem gerado sintomas, comportamentos que muitas vezes têm enganado equipes multidisciplinares e levado a um relatório errôneo de TDAH, por exemplo. Alguém pega TDAH? Dá para desenvolver TDAH, gente? Dá? Dá para dizer, eu não tinha, agora eu tenho. Não tem como. Ou você nasce ou você não nasce. Tá? Ou tem ou não tem, quem tem vai ter para sempre. É possível lidar com ele. Então não tem essa de, eu não tinha, agora tem. Não existe isso. Mas nós temos visto o comportamento de muitas crianças equiparados ao que se refere ali ao TDAH por conta do uso excessivo de telas. Ok? Por conta desse uso excessivo de telas. O que nós temos observado em relação à educação especial? Primeiro, ao transtorno espectro autista. Nós tivemos 44,4% de aumento de matrículas no último ano de crianças autistas. Tá? No mesmo período, o total de matrículas na educação especial, falando do ensino regular, tá? 44% no ensino regular. Essas crianças estão dentro da inclusão escolar ali. Na educação especial, nós tivemos no mesmo período um aumento de 17,2% de matrículas. Em relação a 2020, o crescimento total da educação especial foi de 58,7%. Tá?
Na educação infantil, entre 2001 e 2024, no que, né, considerado antiga creche, nós tivemos entre 2001 e 2024 um aumento de 239% de matrículas de crianças com essas características, e na pré-escola um aumento de 223% de crianças consideradas ali dentro da educação especial. A série histórica, que é 2011 e 2025, tá? Ela traz um aumento de 93,5% de alunos da educação especial. E esses alunos estão onde? Estão dentro das salas regulares. Apenas 7% estão em instituições de ensino especial. 93% desses alunos estão dentro do ensino regular. Por isso, e por exemplo, aí me citem aqui, vocês que estão em sala de aula, você tem aluno de inclusão na sua sala de aula? Se tem, qual que é a característica desse aluno? Qual que é o laudo desse aluno? Tem apoio pedagógico especializado? Você tem o suporte que é necessário para esse aluno? Tem professor que acompanha? Tem o PEI? Tem a estrutura? A escola oferece a estrutura? Eu já fui professor do Infantil 5, gente, tendo ali 30 alunos em sala, 30 alunos em sala, tendo um autista suporte nível 2 sem apoio. Eu sei o que é isso, gente. Eu sei que realidade é essa. E isso não é inclusão. Isso não é inclusão. Colocar o aluno ali e não dar o apoio para o suporte identificado não é inclusão. Concordam comigo ou não? Incluir de verdade 6 alunos laudados, 3 níveis. 3 níveis. Nossa, bastante. É bastante. Tem que ver até se a lei permite, porque tem Mas você tem o professor para cada. 6 alunos laudados, 3 nível 3. Tem um professor para cada, daí. Não tem um professor para cada? São alunos, são verbais ou não? Olha aí, gente. Tá vendo? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Por isso, a formação neuropsicopedagógica, esse conhecimento que eu vou trazer para vocês, ele é indispensável. Porque pode ser que você entre numa situação como essa e você tem que atender. Você não pode excluir essa criança. Mas, gente, quem aqui é pai e mãe sabe que, poxa, o pai e a mãe quer a inclusão do aluno. Nós, professores, também queremos a inclusão do aluno. Mas nós precisamos um agente no corredor, né? Olha isso, não é inclusão, né? Nós precisamos de estrutura, de apoio dos professores assistentes. Nós precisamos disso, senão não é inclusão. Senão não é inclusão. Se eu não ofereço, se eu pego a criança que deveria, né, que tem vaga garantida tanto na educação, no ensino regular, quanto na educação especial, e eu matriculo ela na escola regular, mas eu não dou apoio para o suporte que ela necessita, gente, isso não é inclusão. Isso não é inclusão, ok? Muito bem, para fechar aqui a observação sobre os dados da educação. Hoje, no ranking do PISA, que é uma avaliação internacional da educação, que mapeia toda a educação de todos os países. O Brasil encontra-se na 65ª posição entre os 80 países no que se refere ao desenvolvimento educacional geral. Tá? Nós estamos entre os últimos países em desenvolvimento de habilidades matemáticas, leitura e ciências. Então eu trago esses dados aqui para vocês, eu cito esses dados porque eu vou mostrar a prática da intervenção neuropsicopedagógica já já. E eu preciso que vocês entendam que nós temos uma realidade que foge ao controle do professor. Que toda a formação neuropsicopedagógica é pouca perto da nossa realidade. Nós temos um desafio prático na sala de aula ou na clínica que é gigantesco. E a prática não está acompanhando, a prática da formação do professor não está acompanhando a realidade da sala de aula. Então eu vejo muita crítica ao professor. Eu postei esses dias no meu Instagram, não sei se vocês viram, e espero que tenham lido a legenda, porque eu postei, muita gente não leu a legenda, veio me criticar. O vídeo daquela mãe que chegou na sala de aula e viu o filho autista dormindo. E eu fiz várias considerações na legenda desse vídeo. Vocês viram esse vídeo? Vocês viram? Leram a legenda? Ouviram em outra página? Gente, eu preciso entender a realidade. Por que esse aluno estava dormindo? Ele precisou se autorregular?
Foi necessário? Qual que é a rotina dele em casa? O professor não faz milagre, gente. O aluno, ele tá descansando em casa para ele ter. O sono tá compensando para ele estar ativo neurologicamente na sala de aula? O que que foi? O que que aconteceu antes dessa mãe chegar? Então, são muitos fatores, né? Pra gente chegar e jogar no professor, olha, por que que esse aluno estava dormindo em sala de aula? Tá? Não me pareceu uma situação de exclusão. Tá? Me pareceu nesse vídeo uma situação que merece uma análise muito contextual. Tem professor de assistente? Tem o plano de intervenção especializado? Planejamento? A Secretaria de Educação está dando para a escola o apoio que ela precisa? A escola e a equipe pedagógica está dando para o professor o que ele precisa? Tá? Então isso é muito importante. O que é a neuropsicopedagogia e como ela age nessa realidade? Em qual realidade? Na realidade, nesses dados preocupantes. Na realidade do analfabetismo funcional, na realidade de problemas e transtornos de aprendizagem crescentes, na realidade da educação especial. A neuropsicopedagogia, ela vem para dar para você que é profissional que está em sala de aula, ou que está na escola, ou que está coordenando os profissionais, ou que está no atendimento clínico, a compreensão exata de como o cérebro funciona, como o processamento neurológico acontece para a criança aprender. Aprender o quê? Aprender a ler, aprender matemática, aprender as habilidades basilares do seu desenvolvimento motor. Porque sem esse conhecimento, a gente fica perdido. Não tem como agir. A gente fica, por exemplo, como que eu adapto uma atividade para uma criança, um autista, um TE suporte nível 2, sem entender o funcionamento neurológico dessa criança? Sem entender isso aqui, ó, sem entender as particularidades do cérebro da criança autista, sem entender em quais áreas do cérebro da criança autista precisam ser compensadas, em quais áreas há um rebaixamento, a gente já chega lá. Se eu não tenho esse conhecimento, o meu trabalho fica mais complicado mesmo. Então a neuropsicopedagogia vem para te dar esse conhecimento neurológico, porque daí você sabe, opa, essa atividade não dá para essa criança. Chega começo de ano, você vai fazer a avaliação diagnóstica da tua turma, aí você tem 20, 30 alunos e você percebe que tem 10 níveis diferentes. Ou talvez tenha mais, só que você não conseguiu identificar. Com as ferramentas de IA que eu vou mostrar para vocês aqui agora, entendendo o funcionamento neurológico, aí você identifica com facilidade. O que é a inteligência artificial e como ela se funde à neuropsicopedagogia para resolver esses problemas? A inteligência artificial, pensa assim, existe ainda hoje, infelizmente, muito preconceito contra a inteligência artificial. Mas foi a mesma coisa. Quando você tinha o disco de vinil, e surgiu o CD, e surgiu a fita cassete, a fita, né, de som ali, houve um preconceito. Ah, não, o disco não vai morrer. A fita não, o DVD não vai, o CD não vai substituir o vinil. E substituiu. O MP4 não vai substituir o CD. E substituiu o MP3, o MP4, não vai substituir. Substituiu. A tecnologia é inevitável. É inevitável. Você, como profissional da educação, tem apenas que escolher. Eu vou ser aquela pessoa que se atualiza, ou eu vou ser aquela pessoa que fica parada no tempo. E aí, quando as inovações chegam, eu sou aquela pessoa que não entende nada, que precisa ficar pedindo ajuda o tempo todo, que não conhece as ferramentas mais atuais, com base na neurociência para intervenção neuropsicopedagógica. Você escolhe que profissional você vai ser. Dá trabalho? Dá, gente. Dá trabalho. Claro que dá. Mas faz uma diferença na tua prática. Então, às vezes, o que você precisaria ali, o que você levaria um mês para identificar um problema de aprendizagem, ou um mês mapeando a tua turma para identificar os níveis, em uma semana, com as ferramentas certas, você mapeia a tua turma toda. Identificando problemas, encaminhando transtornos de aprendizagem para as áreas necessárias, né? Porque aí você precisa de outros profissionais, a depender do que foi identificado, ok? Você não pode fazer sozinho esse trabalho, mas você identifica, mapeia e encaminha. Porque às vezes você tem ali uma dislexia evidente, ó, a criança passou pelo processo de alfabetização e ainda está com as habilidades preditoras todas rebaixadas. Tá aqui, ó. Eu tenho um relatório pré-clínico que comprova isso, com precisão de 80%, de 98%, mostrando que a criança tá nesse nível.
que ela tá com esse comprometimento. Quando é só sua opinião, você encaminhando para a Secretaria de Educação é uma coisa. Quando você tem um relatório pré-clínico que você gerou, que com base em neurociência, com uma IA que está baseada na neuropsicopedagogia, te dando as ferramentas, os argumentos, as referências, apontando cada item necessário para isso, aí a conversa é outra. Aí você está fundamentado. Então a inteligência artificial ela é inevitável, tá? Do mesmo jeito que o DVD substituiu a fita cassete, as plataformas de streaming substituíram o DVD. Do mesmo jeito, por exemplo, gente, quantos tradutores não perderam o emprego agora com a inteligência artificial? Quer dizer que você, professor, nós, especialistas da área da educação, nós vamos perder emprego? Duvido, duvido, isso não. Mas nós já temos ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, quando eu falei para vocês, hoje eu tenho mais de 40 mil usuários nas minhas IAs. Eu tenho uma IA, uma delas, que identifica problemas e transtornos de aprendizagem nas crianças e que ela é utilizada por neuropsicopedagogos, por psicólogos, por psicólogos clínicos. Eles utilizam. Não está substituindo o trabalho deles, mas está complementando, está acelerando. Tá acelerando, tá dando mais base, tá dando mais referência científica, tá trazendo para esse profissional um embasamento que antes ele levaria semanas para ter. Agora a inteligência artificial vem para complementar esse trabalho e acelerar o resultado desse profissional. E quando eu falo de facilitar o trabalho, eu estou falando de uma intervenção especializada, mais rápida, mais precisa. Quem ganha é a criança, quem ganha é o seu aluno. E você, como profissional, pelo prestígio de estar realizando uma intervenção mais pontual, mais especializada. Ok? Vamos para a prática? Vamos falar sobre o cérebro? Essa parte é um pouquinho mais. Sempre mais densa, né? Do conteúdo. Mas vamos falar de cérebro? Deixa eu jogar essa imagem aqui para ficar maior. Ela é ilustrativa, mas eu quero que vocês vão observando ela para eu poder. Deixa eu ver se eu consigo projetar ela maior aqui para você. Aí, ó. Aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o cérebro. Essa é uma imagem pedagógica, tá, pessoal? Então, para que vocês consigam acompanhar aqui a minha explicação. E eu quero que vocês entendam que não tem como falar de neuropsicopedagogia sem falar do cérebro. É a base. É a base do que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Então prestem bastante atenção nessa explicação que eu vou dar agora, para que faça sentido a hora que eu for para a prática. A hora que eu for mostrar as ferramentas de inteligência artificial que mapeiam esse cérebro, eu quero que vocês entendam do que eu estou falando, tá? Quero que vocês entendam do que eu estou falando. Quando eu mostrar uma IA que avalia o desenho da criança, você joga o desenho da criança, ela avalia o traçado, as cores, o desenho. Eu quero que vocês entendam como e por que ela faz isso. E com base no quê? Ok? Eu não estou na frente não, né? Vou ficar pequenininho aqui para não atrapalhar. Então olhem lá, pessoal. Essa é uma imagem meramente ilustrativa, mas para a gente falar um pouquinho do cérebro. O básico que um profissional da área da neuropsicopedagogia precisa ter. Não importa a sua formação inicial. Se você quer aprender sobre o cérebro, esse conteúdo básico. A criança nasce, tá? O cérebro dela já possui aí praticamente todos os neurônios formados. Então, o que a neurociência traz pra gente aqui são aproximadamente 86 bilhões de neurônios. É muita coisa, gente, é muito potencial. Tá? Mas as conexões entre esses neurônios, elas ainda estão em intensa formação. O cérebro do recém-nascido, ele pesa ali entre 350, 400 gramas e ele ainda está num processo acelerado de organização funcional. No início da vida, gente, nesse início, as funções elas são predominantemente controladas pelo tronco encefálico, que ele fica localizado ali, ó, na parte inferior do cérebro, próximo à nuca. Tá? É essa área que faz ligação entre o cérebro e a medula espinhal. Essa localização neurogeográfica vocês precisam ter também. Isso é o básico. Tá? O tronco encefálico, então, ele controla funções vitais, como respiração, batimentos cardíacos e reflexos mais automáticos, tá bom? O neuropsicopedagogo, ele precisa compreender isso, por quê? Que diferença faz isso? Por exemplo, levei meu filho, tô passando um dos meus filhos por algumas avaliações, né? Se eu chego num profissional, numa fono, e essa fono não faz uma anamnese, não pergunta como foi o parto, a gestação. Por exemplo, meu filho
do meio ali, ele nasceu prematuro. Se ela não colhe essas informações, eu já fico com o pé atrás dessa profissional. Porque são informações que vão fazer diferença na análise completa do que essa criança está apresentando. O neuropsicopedagogo, ele precisa compreender essa fase, porque muitos dos atrasos no desenvolvimento inicial, gente, da criança, aos 7, 8 anos, eles podem estar relacionados a alterações nessas áreas estruturais básicas. Tá? Então, se eu não tenho esse conhecimento, fica difícil avaliar uma criança. A inteligência artificial, ela pode auxiliar identificando padrões de desenvolvimento motor inicial por meio de análise de vídeo da escrita. Vocês vão ver uma das IAs que eu desenvolvi. Você manda um vídeo da criança escrevendo e ela analisa o padrão motor, a postura da criança, pega no lápis. Quando que isso era possível? Quando que isso era possível? Tá? É incrível, é literalmente incrível. Ok? Então, mais uma vez, não trata-se de substituir o profissional, mas trata-se de acelerar a produção e a detecção de possíveis atrasos. Por exemplo, essa IA, ela identifica reflexos primitivos, ela indica quando há necessidade de intervenção precoce, por exemplo. Em crianças a partir de 3 anos de idade. Você manda um vídeo da criança escrevendo e ela faz um mapeamento motor, neurológico da criança com um relatório incrível, fundamentado. Tá? Sempre tendo como base a neuropsicopedagogia, a neurociência. O que é a neuropsicopedagogia, pessoal? A neuropsicopedagogia, ela une três áreas. Ela une três áreas. Ela une a neurociência, a psicologia e a pedagogia para formar uma área, uma produção de conhecimento que avalie essa criança de maneira integral. Ok? Então, professor, eu quero ser um neuropsicopedagogo, mas eu não gosto de neurociência. Não é pra você. Não é pra você. Eu quero ser um neuropsicopedagogo, mas eu não gosto de psicologia. Não é pra você. Tá? Eu quero, mas eu não gosto da pedagogia. Não é pra você, porque essas áreas são a base da neuropsicopedagogia. O nome já diz, né? Nos primeiros meses de vida, gente, ali entre o zero, marco zero e os 3 meses, a gente observa a maturação do córtex motor primário, que fica localizado ali no lobo frontal, tá? Na parte superior da cabeça, aproximadamente ali entre as orelhas, tá? Esse córtex, ele é responsável pelos primeiros movimentos voluntários, como sustentar a cabecinha. Eu tenho uma criança que está acabando de passar por esse momento aqui. E é muito bacana quando a gente entende do processo de desenvolvimento neurológico, observar isso nas crianças. É muito gostoso. É muito gostoso ter essa fundamentação, tá? O cerebelo localizado, olhem lá, ali na parte posterior e inferior do cérebro, próximo à nuca também, ele atua na coordenação motor e no equilíbrio. Quando o neuropsicopedagogo compreende o papel do cerebelo no desenvolvimento motor, ele consegue avaliar se o atraso para sustentar a cabeça, por exemplo, ou para rolar, né, ele pode indicar dificuldades futuras de coordenação motora fina, por exemplo, que pode impactar na escrita. Uma das IAs que eu vou apresentar aqui para você escolhe essas informações para justamente identificar, opa, esse problema de desenvolvimento do movimento do movimento de pinça da criança está relacionado a um desenvolvimento, a um atraso no desenvolvimento motor ali entre os 3 e os 6 meses de idade. Ela mapeia isso com precisão. Hoje, a inteligência artificial, ela pode auxiliar no acompanhamento do desenvolvimento motor, tá? Por meio da análise de padrões de movimento da criança, seja por vídeo ou seja por descrição por extenso, permitindo identificar se a criança, por exemplo, ela está dentro de um padrão esperado para a idade. E hoje o neuropsicopedagogo, ele tem, por meio da análise dessas IAs, por meio dessas ferramentas, um conhecimento e acesso a evidências que antigamente só um pediatra tinha. Só um neuro tinha. Hoje não. E o acesso ao conhecimento está cada vez mais sendo facilitado, ao mesmo tempo que você tem que ter fundamentação e informação para isso, mas ele está chegando mais próximo da prática docente. Qual que é o problema? O pessoal da área da educação geralmente não se envolve com tecnologia. Não se envolve. Não se fala muito na área da educação. Tanto que, para a gente formar uma pós-graduação
baseada em na área da neurociência, baseada em neurociência, neuropsicopedagogia, trazendo a inteligência artificial, vocês não têm ideia de quantos olhares tortos eu recebo. Porque tem uma crítica muito grande e infundada na área da educação de que a IA vai substituir o professor. Nunca! A IA vai substituir o especialista, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo. Nunca isso vai acontecer. Mas ela vai substituir funções mais simplórias, como, por exemplo, produzir um relatório. Desculpa, mas uma IA está produzindo um relatório e eu produzo o relatório há anos. Em 40 minutos, ela está fazendo um relatório que eu levaria ali, às vezes, uma semana coletando dados, com os mesmos dados, né? Você tem acesso aos dados, produz, joga nessa IA e ela vai te dar um relatório mais fundamentado do que eu poderia produzir. Com 16 anos de experiência, com especializações, com mestrado, com produções científicas na área. Então, por que eu vou perder tempo não usando, se eu posso facilitar o meu trabalho e acelerar o resultado do aluno? Por quê? Entre 3 e 6 meses, voltando para o cérebro aqui, ó, o córtex parietal, localizado ali na parte superior central do cérebro, ele começa a integrar informações sensoriais, o bebê passa a reconhecer texturas, temperaturas, pressão, como? Por meio do tato. Essa integração sensorial, gente, ela é fundamental para o desenvolvimento da percepção corporal, que futuramente ela vai estar relacionada à orientação espacial na leitura e na escrita. Ah, eu quero ser neuropsicopedagogo, mas eu não quero entender esse desenvolvimento neurológico do 0 aos 6 meses, ao 1 ano. Se eu não entendo isso, eu não entendo as dificuldades das habilidades preditoras que a criança apresenta, por exemplo, para a alfabetização. Não entendo. Ou vou entender com muita limitação. O neuropsicopedagogo ele precisa compreender que dificuldades futuras, como inversão de letras, por exemplo, ou dificuldades na organização espacial, elas podem ter relação com a forma como o cérebro integrou essas informações sensoriais lá na primeira infância. Gente, é incrível entender isso, é lindo dominar isso. E quando eu tenho ferramentas que mapeiam essas dificuldades com velocidade, eu consigo intervir na vida dessa criança com mais rapidez. A criança que demora para aprender, para se desenvolver, ela vai acumulando frustrações e ela vai criando resistência no seu processo de aprendizagem. E aí eu tenho o conhecimento da neuro com as ferramentas de inteligência artificial que mapeiam padrões de resposta sensorial, por exemplo, que vão auxiliar na construção de programas personalizados de estimulação. Essa ferramenta que nós estamos criando, que vai ser a primeira do Brasil já registrada, ok? Que ensina comunicação alternativa para uma criança não verbal. E eu não quero isso só para o profissional da educação. Eu quero o neuropsicopedagogo como o principal profissional a dominar isso. Mas eu quero que o pai e a mãe tenham acesso a essa ferramenta. Eu quero que isso vire uma IA na mão do pai e da mãe. Porque esse é o nosso papel. O nosso papel não é produzir conhecimento para ficar fechado numa caixinha, gente. Eu como pai, eu como professor, como coordenador, eu tenho que saber intervir, ensinar, avaliar, produzir relatório, intervir junto à criança e orientar a família. Eu tenho que ter esse conhecimento. Ok? Entre 6 e 9 meses, a gente tem ali o início do balbucio. A gente tem tido um atraso, observado um atraso, nós temos pesquisas preocupantes mostrando isso, principalmente ali envolvendo a área de Broca. Por quê? Porque eu tenho pais colocando crianças de 0 a 1 ano na frente das telas. Isso tem atrasado o desenvolvimento dessas áreas. A área de Broca localizada ali no lobo frontal esquerdo, mais próximo à testa, ela é responsável pela produção da fala. Eu tenho crianças atrasando o balbucio porque a criança fica paralisada, ela fica estática diante de uma tela. Ela não está interagindo, ela não está tendo com quem reproduzir, com quem trocar essa fala. Ao mesmo tempo, a gente tem a área de Wernicke ali, localizada no lobo temporal esquerdo, próximo da orelha esquerda, que começa a processar os sons da linguagem. E é diferente a interação humana da interação com telas. Alguém aí tem contato com crianças menores? Eu vi que tem alguém da educação infantil aqui, né? Vocês estão percebendo esse atraso nas crianças por conta das telas? Alguém aí já tem notado isso?
Gente, estou falando criança com menos de um ano. Crianças com menos de um ano tendo visivelmente mais atrasadas. Olha lá, estou percebendo sim, no seu desenvolvimento do que crianças de décadas anteriores por conta das telas. O neuropsicopedagogo, ele precisa compreender, gente, que a linguagem não começa na escola. Começa em casa. E onde? Começa no cérebro. Nos primeiros meses de vida. E se esse pai, e se essa mãe, isso é importante, hein, na hora de mapear. E as IAs estão fazendo isso com tranquilidade, estão te dando esse apoio. Se na hora de fazer o mapeamento da criança, o mapeamento neurológico da criança, eu não informar para a IA, por exemplo, que uma criança de 2 anos não está falando ainda, ela passa 3, 4 horas por dia nas telas, eu vou ter um déficit nessa avaliação. A inteligência artificial, ela pode analisar, auxiliar analisando padrões de vocalização. Então, por exemplo, você pode criar uma IA que vai filmar a criança balbuciando, falando, que vai gerar um relatório explicando de onde está vindo o atraso na fala, que vai gerar exercícios de estímulo. Para gerar o quê? Evolução na oralidade. Permitindo identificar ali possíveis sinais, né, precoces de atraso nessa linguagem. Quando que nós poderíamos fazer isso? Então não é só produzir relatório. As IAs avaliam, ensinam, produzem relatórios e elas ajudam no encaminhamento da intervenção. Então, quando eu gravo a criança, jogo na IA, eu vou mostrar algumas IAs para vocês, tá bom, pessoal? Segura lá que a gente já vai chegar na prática. Deixa eu só dar essa base neurológica aqui para vocês. Quando eu gravo a criança de 2 anos que não tá falando e mostro os sons que ela tá fazendo, jogo na IA, ela vai te devolver um relatório analisando essa criança e te dando intervenções especializadas de exercícios diários que você pode fazer em casa ou na clínica, tá? A depender do nível de comprometimento da criança, para essa criança evoluir. Só para a gente fechar aqui essa primeira etapa até os 12 meses. Entre 9 meses e 12 meses, gente, primeiro ano. O bebê começa a engatinhar, vai exigir o quê? A integração entre o córtex motor, localizado ali, ó, na parte superior frontal do cérebro, o cerebelo localizado ali na parte posterior inferior e os gânglios de base, localizados ali nas regiões mais profundas do cérebro, tá? Responsáveis pela automatização dos movimentos, por exemplo. E essa automatização, gente, ela é fundamental porque o cérebro ele precisa automatizar movimentos para liberar recursos cognitivos, por exemplo. Se a criança não automatiza os movimentos dela, se ela tem que parar para pensar, aí eu tô falando de um atraso. A criança não para pensar que ela vai engatinhar, que ela vai dar um passo, que ela vai pegar a bolinha, ela automatiza esses movimentos. Tá? E isso permite aprendizagens futuras, como linguagem, leitura, desenvolvimento de habilidades para aprender a aprender posteriormente. Na prática clínica ou institucional na escola, o neuropsicopedagogo, o professor especialista, ele observa que a criança com dificuldades motoras, por exemplo, elas podem apresentar dificuldades de atenção e planejamento. Porque ela provavelmente, e aí só a IA vai conseguir te ajudar com isso, ela tem, e a IA vai te indicar num relatório, um atraso nessas áreas, nesses anos e nesses meses iniciais. E se eu estou falando de uma criança que está exposta às telas, de acordo com a orientação ali da Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças com menos de 2 anos não deveriam ter acesso, deveriam ser 0 telas. Isso vai impactar totalmente na habilidade dessa criança, no desenvolvimento básico de fala, de locomoção. Eu tenho um atraso hoje observado na escrita, registrado nas pesquisas, que mostra que as crianças estão escrevendo, tendo mais dificuldade na introdução da letra cursiva, por exemplo, por conta do uso de telas. Isso porque a criança fica aqui, ó. Ela não pega mais, ela não brinca, ela não cai como ela caía antes, ela não brinca mais como brincava antes, ela não tem tanta exposição ao mundo como a criança de décadas anteriores tinha. E aí ela se desenvolve menos. Se eu desenvolvo menos as minhas noções de lateralidade, de espacialidade, de coordenação motora ampla, fina, movimento de pinça, quando chega na hora de escrever, o que vai acontecer? Essa criança vai ter muita dificuldade. Não vai conseguir sustentar um lápis. Não vai, gente. Vai ser mais difícil para essa criança. Ah, na letra caixa alta, bastão, até vai. Aí quando chega na letra cursiva, que é um movimento mais fino, mais preciso e exige mais velocidade, a criança não avança, não desenvolve, tá?
Então, por volta de 1 ano de idade, ali, a criança inicia os primeiros passos. O córtex pré-motor, localizado ali na parte frontal do cérebro, atrás da testa, ele participa do planejamento dos movimentos. O desenvolvimento motor ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento cognitivo. Uma coisa depende da outra. Quanto mais a criança explora o ambiente, na prática, quanto mais ela se mexe, quanto mais ela brinca, quanto mais ela cai, levanta, insiste, persiste, mais conexões neurais são fortalecidas. O neuropsicopedagogo é o especialista para compreender e avaliar isso. Ele precisa compreender que se eu limito o movimento, eu posso impactar no desenvolvimento neurológico dessa criança. Nós estamos diante da primeira geração com o QI menor que o dos pais. Não só. E olha que nós estamos diante da primeira geração que tem mais acesso ao conhecimento do que os pais. Mas isso por quê? Porque nós estamos diante da primeira geração de filhos com menor desenvolvimento motor do que os pais apresentaram nas suas respectivas idades. Isso é preocupante, gente. Isso é preocupante. Tem pontos positivos aí nessa nova geração e tem pontos negativos. E tem pontos e tem cair é necessário. Cair é necessário. Cair, levantar, trabalhar a persistência, trabalhar a resistência à dor, lidar com a dor. Gente, eu não tô falando de cair, não sei, de uma altura que vai causar uma fratura. Eu tô falando de, é, de movimentos necessários para a criança se desenvolver, né? Às vezes não, tá certo, não, eu entendi. A mãe cobra. Ah, a criança apareceu com um ralado ali depois. Eu preciso ter fundamentação para isso. Agora é lógico. Eu sei o que que é. Aqui, o ralado não é nem o problema é a mordida. O problema é quando a criança sai mordida da tua aula. Isso, aí que tá o problema, né? Com a mãe depois. A inteligência artificial, gente, ela pode acompanhar padrões de exploração e ela vai sugerir intervenções adequadas. Entre 1 e 2 anos, então, ocorre uma grande expansão do vocabulário da criança, relacionada ali ao hipocampo, localizado na parte interna do lobo temporal, mais próximo às orelhas, que participa da formação de memórias. A memória é essencial na aprendizagem, sem memória não há aprendizagem. A memória ela é muito importante e, infelizmente, esses métodos mais moderninhos, em especial de alfabetização, eles têm ignorado e recusado o uso da memória. Decorar é importante, sim, nós não podemos perder isso. Não podemos ignorar essa ferramenta, ok? O neuropsicopedagogo precisa compreender como o cérebro consolida memórias para planejar estratégias mais eficazes de ensino. A inteligência artificial, ela pode identificar padrões de retenção de informações e ajustar os níveis de repetição necessários para cada criança. Entre 2 e 3 anos, o córtex pré-frontal, localizado ali, como eu já falei anteriormente, na parte frontal da cabeça, ele começa a desenvolver habilidades relacionadas a autocontrole. Por isso nós temos professores aí, o desafio dos 2, 3 anos de idade não como é que eu posso dizer, uma dificuldade comportamental, de falta de limites. Às vezes é também, tá? Às vezes isso está junto. Mas eu tô falando de uma evolução neurológica esperada para essa faixa etária que faz com que o cérebro da criança encontre-se num momento de maturação que extrapola muitas vezes no comportamento. Você vai perceber isso. O neuropsicopedagogo, ele precisa compreender que o nível de maturidade ali nessa região, nessa faixa etária, no córtex pré-frontal, ele exige mais cuidado. Senão eu não consigo orientar o pai e a mãe, senão eu rotulo a criança. E aí ajuda a identificar esses padrões para mapear o comportamento da criança também. Porque nem todo comportamento entre os 2 e 3 anos é só resultado da maturação neurológica. Alguns comportamentos são falta de educação mesmo. Falta de limite. Simples. Tá? Entre 3 e 5 anos, o cérebro desenvolve fortemente ali a função simbólica, essencial para a linguagem, para a alfabetização. Ok? Para desenvolver as habilidades que nós precisamos, aí eu quero mostrar uma outra imagem que eu uso bastante também. Ela é mais didática do que precisa, né? Mas ela me ajuda bastante sobre como a criança aprende a ler. Então, entre os 3 e os 5 anos, na criança que está respeitando esse processo ali de evolução, que não está
passando o dia inteiro, passando 3, 4 horas por dia nas telas, ela tem o direito de começar a aprender a desenvolver as habilidades preditoras para a leitura. E só para a gente finalizar essa parte, para eu ir para a prática, mostrar IA de intervenção para vocês. Como que a criança aprende a ler? Como que ela aprende a ler? Primeiro de tudo, quem lê não é o olho, é o cérebro que lê. Mais especificamente o lobo occipital. Tentem acompanhar aqui, né? Para quem é do curso de extensão já viu essa explicação, já acompanhou isso daqui, fica mais fácil. A criança vai começar a ler. A imagem entra pelo olho, chega lá no córtex visual, na parte azul de trás ali, mais especificamente no lobo occipital. A mensagem da leitura é enviada lá para que o Stanislavs Dehaene, o neurocientista francês, que é um dos mais respeitados da área hoje na área da alfabetização, da neurociência, chama de área da forma visual da palavra, VWFA, Visual Word Form Area, ali na região occipitotemporal esquerda. Então a imagem entra pelo olho, chega lá no córtex visual, sobe ali para aquela bilheteria visual ali da caixa de letras, para essa área, ativa a região temporoparietal esquerda, que é responsável pelo processamento dos sons da fala. A área de Broca não fica só ali, né? Tá localizada ali porque é onde eu consegui encaixar ela. E aí, para depois eu ativar as redes semânticas lá no lobo temporal. Redes semânticas que se espalham pelo cérebro todo, tá, gente? Não tá localizada só ali. É uma imagem didática. Tá? Me cobraram isso na outra explicação, redes semânticas. Quando eu falo de redes semânticas, eu estou falando de uma, enfim, de uma rede que está localizada no cérebro todo, praticamente. Então, para a criança aprender a ler, exige um processo, um passo a passo neurológico. Quando eu entendo esse passo a passo, eu sei mapear o porquê que ela não está aprendendo. Ah, eu estou alfabetizando pelo método global. Você vai ignorar um terço do cérebro da criança. Eu vou alfabetizar com base em pistas visuais, alfabetizando a criança, dando uma imagem, pedindo para ela relacionar com palavras. Método global ali. Eu vou trazer uma dificuldade imensa para essa criança, porque eu não vou conseguir ativar a região temporoparietal. Eu não vou conseguir fazer ela processar os sons da fala. Então, a criança provavelmente vai ter uma dificuldade na hora de compreender os significados. Sabe aquela criança que ela até lê, mas não compreende, que é o clássico analfabeto funcional? Ela lê a palavra, às vezes ela lê tão lento que ela não entende o significado da palavra quando ela termina de ler. Ou ela lê uma frase, lê um texto, chega no final do texto e não consegue interpretar. Tá? É essa criança que muitas vezes não tem um problema neurológico, não tem um problema de aprendizagem, só foi ensinado da maneira errada. Quando eu entendo o funcionamento neurológico, eu conheço os melhores, eu entendo e consigo avaliar os melhores métodos, as melhores atividades, eu consigo entender o comportamento dessa criança. E com o apoio das IAs, eu consigo perceber. Eu consigo perceber onde e como intervir. Enfim, gente, só pra gente ir direto ao ponto aqui, pra gente ir pras IAs agora, pra eu mostrar um pouquinho da prática pra vocês. Eu consigo entender, por exemplo, no cérebro da criança autista, quando eu compreendo, quando eu sou um neuropsicopedagogo formado, eu consigo compreender como funciona o cérebro da criança autista. Por exemplo, a criança autista tem um rebaixamento nos lobos temporais, no córtex auditivo, a depender do nível do suporte, mais ou menos. Né? Esse rebaixamento ele é maior ou menor. Mas a criança autista, de maneira geral, ela tem. A partir do nível 2, ela tem esse rebaixamento. Dá para eu alfabetizar uma criança autista com rebaixamento no córtex de funções do córtex auditivo com método global, que não trabalha as funções fonológicas da linguagem? Não dá. Não dá, gente. Então entender como esse cérebro funciona é indispensável para isso. Se eu entendo o cérebro da criança com TDAH, eu vou saber intervir. Eu vou saber criar uma ferramenta de IA para acelerar o processamento dessa criança. Não vou conseguir passar por todas as imagens. A criança disléxica. Quando eu entendo quais áreas do cérebro dela tem maior rebaixamento, eu vou saber qual o melhor método, vou saber quais as melhores atividades. Então essas imagens elas são meramente ilustrativas, a fim de a gente conseguir desenhar, para a gente conseguir entender melhor o que se passa quando a criança tem um problema, um transtorno de aprendizagem. Mas eu quero que vocês entendam que vocês não estão sozinhos e que eu não dependo mais somente das referências atuais para produzir intervenção. Agora você pode criar as ferramentas de intervenção, você pode criar as atividades, você pode planejar
Porque agora a IA está entregando pra gente algo que não existia há um ano atrás, por exemplo, que são as ferramentas de inteligência artificial. Vamos para a prática? Só para resumir até aqui. Só para resumir até aqui, gente. Nós temos no Brasil, agora que eu vi que eu tô pequenininho ainda, nós temos no Brasil dados educacionais preocupantes, indiscutíveis. A prática da sala de aula tá escancarando na nossa cara ali os desafios que nós temos. Tá evidente. E nós temos diante de nós ferramentas de inteligência artificial que, em especial no último ano, nos últimos 12 meses, avançaram drasticamente e vão seguir avançando, que podem nos auxiliar. Eu preciso entender o cérebro, porque senão não adianta. E que adianta eu entender de IA e não entender de cérebro não adianta nada. Entender de cérebro e não entender da produção de inteligência artificial, eu não tô falando de usar IAs. Tô falando de usar ChatGPT, Gemini, não tô falando disso. Eu estou falando de produzir as próprias. Porque quando eu olho, não adianta nada eu entender do cérebro, consigo mapear a criança, mas não sei produzir uma ferramenta que intervenha para acelerar a intervenção junto a essa criança. Há uma intervenção especializada. E essas IAs que eu vou mostrar agora para vocês, que nós estamos desenvolvendo na neuropsicopedagogia, elas são fundamentais para isso, tá? São fundamentais para isso. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês na prática agora, ó. Bom, primeiro, nós temos prontas já muitas ferramentas de inteligência artificial dentro da Anguera, tanto para avaliação quanto para ensino. Vou focar aqui nas de avaliação, mas eu vou mostrar algumas de ensino também, se der tempo, ok? Vamos focar nas de avaliação. Eu tenho para trabalhar, ensinar os sons das letras, juntar os sons, trabalhar a fluência. Aqui eu estou falando de ensino bilíngue, né? Português e inglês. Correção de pronúncia, literação, rima, sílabas simples, complexas. Mas vamos para as IAs de avaliação. A primeira IA que eu quero mostrar para vocês, olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Deixa eu abrir ela aqui. Ela é uma IA que vai gerar para gente um relatório que identifica problemas e transtornos de aprendizagem. Como que ela faz isso, gente? Como que ela faz isso? Primeiro, você conversa com ela, respondendo as perguntas dela. Para começar, qual a idade da criança? Então vamos sugerir ali uma criança de 6 anos. Tá? Você vai conversar com essa IA especialista em identificação de problemas e transtornos de aprendizagem. Vai responder as perguntas que ela vai te fazer. Vai mapear, não é um relatório geral para todas, não, ela quer saber de criança por criança. Tá? A criança já frequenta a escola? Sim, que ano? Sim, a criança frequenta a escola, vamos colocar aí primeiro ano. Qual a principal dificuldade que motivou a busca? Enfim, você vai passar, gente, de 30 a 40 minutos conversando com essa ferramenta, entregando os dados, as informações dessa criança. E ela vai gerar um relatório. O relatório que essa IA gera é assim, ó. Tá? Deixa eu mudar aqui o meu canto. Esse aqui é um modelo de relatório que essa IA gera. Esse relatório aqui, ele tem cerca de 10 páginas. E ele traz todos os dados, então, toda a avaliação da criança. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que ele apresenta. Vamos para a avaliação da parte clínica. Ó, análise clínica. Você conversou com a IA, ela te forneceu os dados, ela avaliou a criança para você. A análise do caso revela um quadro multifatorial com indícios robustos de transtorno específico de aprendizagem, principalmente do tipo dislexia, conforme preconizado na literatura científica. Ela vai trazer referências. Não tem eu acho aqui. Tem neurociência. A criança aos 7 anos encontra-se no segundo ano do ensino fundamental, apresentando desempenho significativamente abaixo do esperado em leitura e escrita, tá? Então você conversou com a IA e deu todas as referências para ela. Gente, um relatório muito completo avaliando cada etapa do desenvolvimento dessa criança. Hipóteses diagnósticas, estratégias pedagógicas sugeridas, encaminhamentos complementares, referências científicas para fundamentar a análise que a IA vai fazer para essa criança. Ok? Tá bom. Essa aqui é uma das IAs. Deixa eu mostrar outra. Ó. Aí eu tenho aqui uma outra ferramenta. Ó, uma ferramenta bem prática. Dei uma olhadinha nessa aqui. Ó. Essa IA
Essa aqui ajuda os professores em sala de aula, assim, enfim, de maneira absurda. O professor, você às vezes tem ali um aluno que está com muitos erros na escrita. Ela avalia o quê? Ela analisa a gramática e ortografia da criança. Você cadastra a criança, seleciona a criança, e aí você vai escolher um texto. Pega um texto que essa criança produziu e vai subir nessa ferramenta de inteligência artificial. E vai Aí subir aqui, contabilidade. tá? Deixa eu multar aqui, alguém abriu o áudio. E vai subir o texto dessa criança, ok? O que essa IA vai fazer? Então você clica em analisar, analisar texto. Deixa eu ver se eu estou conectado aqui para não. Estou conectado. Acho que estou sim. Aí ela vai analisar a escrita dessa criança. Olha o que ela vai fazer. Olha o que ela vai fazer. E aí você pode subir quantos textos você quiser de quantas crianças você quiser. Primeiro, ela digita o texto da criança. Deixa eu reduzir aqui a imagem para caber na tela para vocês. Ela digita o texto analisado. Olhem lá. Digita, que é um texto curto, né? Texto identificado na imagem. Digita o texto e redige o texto corrigido. E analisa cada erro. Então, olha lá, erros. A criança escreveu Vasco com a letra minúscula e explica, nome próprio, com nomes como nomes de time, devem sempre iniciar com letra maiúscula. Pontuação, treinando o. E aí faltou pontuação para depois iniciar com a letra maiúscula. Falta de ponto final na separação que separa as orações. A criança iniciou a palavra seguinte com maiúscula, indicando que sabia que uma nova ideia começava, mas esqueceu o sinal gráfico. Omissão de letras. Olha lá. Escrita equivocada. Troca. Uso do C em vez dos dois S. A criança escreveu baseada no som, na fonética, mas a norma exige e ela vai explicar. Gente, cada palavra que a criança escreveu errado, ela vai analisar. Cada palavra de cada erro, a criança vai analisar. Fala se uma ferramenta dessa na sua mão para corrigir na hora o texto do teu aluno não acelera. Não acelera o processo. Se não dá mais ferramenta para o professor, porque hoje muito se fala em produção de evidência científica, mas os professores têm pouca ferramenta para que eles possam produzir as próprias evidências para intervir junto aos alunos. E aqui eu coloquei um texto pequeno, né? Mas você coloca textos do tamanho que você quiser. Ah, quero analisar a resposta do livro. Ela difere. Então, sugestões para treino, e aí vai ficar salvo um histórico. Aqui eu fiz duas com a mesma, mas cada análise que você fizer da criança vai sendo salva. Você cadastra cada um dos seus alunos, cada uma das suas crianças, não tem limite de crianças, e faz a análise. E isso vai ficando registrado. Cada análise vai ficando registrada para você poder fazer uma comparação, ok? E o que eu quero, gente? Eu não quero que vocês apenas saibam usar essas ferramentas. Você vai aprender na pós a criar essas ferramentas. Porque às vezes você tem uma realidade que eu não conheço. Você está diante de uma realidade que eu não conheço. Então você vai saber, por exemplo, de uma necessidade que eu não sei. E vai criar uma ferramenta que você pode, inclusive, comercializar para poder intervir junto a um problema específico. Essa outra IA, olhem isso, olhem que magnífico. Você vai pegar um vídeo de uma criança escrevendo. Gravou lá o seu aluno. Seu aluno está com atraso no processo de escrita, a coordenadora não está pegando no lápis corretamente. Vamos pegar um vídeo de uma criança. Ó, eu gravei aqui para não ter problemas do meu próprio filho escrevendo. Vamos colocar ali. Você pega o vídeo da criança escrevendo. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Só um minutinho, ó. Vamos pegar esse vídeo aqui, ó. Vídeo de uma criança escrevendo. Gravou a criança escrevendo. Grava a criança segurando o lápis, segurando a caneta para verificar o movimento de pinça. Tá, gravou a criança escrevendo, ok? Não importa o que ela tá escrevendo. Ok. Gravou, você vai fazer o quê? Você vai subir esse vídeo nessa IA. Vai subir esse vídeo. E a IA vai analisar os movimentos dessa criança. Tá? Vai analisar. Ela vai gerar um relatório. Olhem lá.
Aqui eu tenho uma biblioteca de relatórios, onde os relatórios que vão sendo gerados vão ficando salvos para a gente gerar um histórico, tá? Eu vou ali para a biblioteca, para a gente não perder tempo, para eu poder mostrar as outras. Mas não costuma levar ali um minuto e meio. Olha lá, em risco. E meu filho é mais novo, tá? Mas eu coloquei ali 6 anos para apontar risco. Resumo clínico: a criança de 6 anos demonstra uma apreensão trípode imatura, caracterizada por um espaço por um espaço interdigital ligeiramente fechado e uma tensão excessiva nos dedos, especialmente no indicador, resultando em palidez visível em um consistentemente escuro. A coordenação motora fina é funcional, mas carece de fluidez. E aí ele vai analisar padrão de preensão, tá? Vai mostrar qual é o padrão de preensão, tônus e preensão palmar, vai analisar dissociação e fluidez, análise aprofundada da mecânica, estabilidade do punho, velocidade e ritmo, uso da mão de apoio, vai mostrar o nível que essa criança está se apresentando, vai te apresentar um plano prático de intervenção para estratégias dentro e fora da escola, tá? É isso que essa ferramenta vai fazer. Mais uma vez, isso aqui é um exemplo. É um exemplo. Eu quero que vocês aprendam a criar estas ferramentas. A criar essas ferramentas. E nessa pós-graduação vocês vão aprender. Deixa eu ver uma outra IA para mostrar aqui para vocês. Ó, nós temos uma que avalia e identifica o temperamento da criança, uma que analisa a letra da criança, o nível da escrita, em que nível ela está, para você não precisar ficar mapeando. Ó, essa do desenho é incrível. Ó, vamos mostrar essa do desenho. Então você cadastra a criança, coloca a data, tudo certinho, tal, tal, tal. Aí, enfim, você vai subir a imagem de um desenho, seleciona o desenho ou tira a foto do desenho da criança e ela vai analisar, ela vai gerar um relatório. Então, por exemplo, ó, coloquei aqui uma criança de 11 anos, tá? Então, relatório técnico-pedagógico, tendo como objetivo analisar o desenho do Aquiles, de 11 anos de idade, sob a perspectiva do desenvolvimento infantil, psicologia da arte e psicopedagogia. Aí eu vou fazer uma análise. Relatório técnico-pedagógico, análise do desenho da criança, coordenação motora fina, coordenação motora ampla, organização espacial, força do traçado, desenvolvimento gráfico, escolha das cores, análise comparativa evolutiva, porque vai analisar, vai fazer uma comparação com relatórios anteriores, sinais de atenção, ok? Interpretação pedagógica e sugestões de atividade. Isso tudo com fundamentação, tá? Então você joga ali o desenho da criança, a gente tem ali como se fosse eu selecionei ali um desenho, e a IA vai gerar essa análise. Ah, professor, mas tudo que você está me mostrando, está mostrando que vai estar substituindo o neuropsicopedagogo. Claro que não. Você vai analisar esses relatórios de maneira crítica, tá? Com base no neuroconhecimento. Você não vai pegar isso daqui, é isso daqui e entrega. Não. Pega esses relatórios que vão fundamentar a tua prática. Quanto tempo você teria que levar para fazer um relatório desse? Se você está em sala de aula, quanto tempo você levaria para analisar 30 alunos? E com essas ferramentas de IA, quanto tempo você faz isso agora? Eu quero que vocês aprendam, por exemplo, quem aí tem alunos com problemas na tabuada, por exemplo, tá? Nós desenvolvemos, por exemplo, ó, uma IA, que é o game o Come Come Tabuada, para você ensinar a tabuada, treinar a tabuada com a criança, tá? Treinar a tabuada com a criança por meio de um jogo. Achei que ia estar conectado aqui, deixa eu ver se consigo conectar. Olhem que incrível. Consigo. Olhem que incrível isso aqui, pessoal. Cadastra a criança entra, você seleciona qual tabuada você quer que a criança treine. Isso aqui você vai aprender a criar. Ah, professor, tenho zero conhecimento de programação de. As IAs estão possibilitando isso pra gente. A pós-graduação tá aí para ensinar, gente. Tá? Inclusive é uma das exigências para o processo de formação. Olhem lá. Aí seleciona a tabuada. Tabuada do 2. Olhem lá. Aí a criança vai brincar. Qual que é o que tá pedindo ali? 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Vixe, 20 tá longe. Ai, comeu errado. Perde ponto. Ela tem que ir lá buscar o número 20. Não pode ser pega. 20, acertou. Opa. 2 vezes 5, 10. Opa, você tá trabalhando a coordenação da criança. Tá trabalhando o lúdico, acertou. 10. 2 vezes 6, 12.
Foge, 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 12. Pegou. Então você trabalha, o bichinho pegou, então foi capturado, mas você vai aprender a criar a ferramenta para criança que às vezes está resistente ao processo, tá? Vírus detectado é porque ela foi capturada, tá, gente? É a imagem que é o que a mensagem que aparece ali. Aí você clica em reiniciar e escolhe novamente a tabuada. Você vai aprender a criar ferramentas como essa. Ou, por exemplo, você sabe avaliar a fluência leitora da criança? Ó, essa outra ferramenta, ela faz o quê? Vou pegar de um aluno real, tá? Vou pegar de um aluno real, de um dos usuários reais. Ó, nesta ferramenta aqui, você vai treinar a fluência leitora da criança. Como que você vai treinar a fluência leitora da criança? Seleciona o nível do texto, escolhe um tema. Como eu trabalho com uma alfabetização bilíngue, sempre português e inglês, tá? Escolhe o tipo de letra, clica em gerar texto. Deixa eu ver se eu estou conectado nessa, porque se eu não tiver, não vai carregar. Acho que estou sim. Aí a criança, o texto vai... Ah lá, gerou o texto, tá? A criança vai ler o texto. Você clica em começar a ler. E a criança começa a ler. Era uma vez um menino chamado Nico. E a IA vai fazendo o registro, tá? Em português e inglês. As ferramentas são bilíngues. Para a leitura, a ferramenta identifica quantas palavras a criança leu e qual seria a velocidade média por minuto. Tá bom? Você vai em ver histórico. E essa IA, baseado em evidências, ela vai produzir, ó, esse aqui é o número, vou ter que apagar o último, deixa eu apagar esse treino, porque é de um aluno real isso aqui, tá? Olha lá. Esse aluno já fez 157 leituras. A média de palavras por minuto dele está em 49. A cada treino é gerado um relatório gráfico, tá? E cada treino de leitura que essa criança faz fica registrado. E aí eu tenho uma biblioteca, porque a cada 10 textos lidos gera-se um relatório de desenvolvimento. Gente, isso é ensino baseado em evidência. Isso é ensino baseado em evidência. Quando o professor aprende a produzir esse nível de evidência, não tem, você consegue mostrar para o pai, para a mãe, para a equipe pedagógica, para o município. Ó, tá aqui, esse aluno não está interpretando, não dá para eu trabalhar a interpretação de texto, ele resolve um cálculo matemático, mas ele não entende um problema matemático, por exemplo, porque ele não tem fluência leitora. Uma criança de 6 anos precisa ler pelo menos 55 palavras por minuto. Se eu exijo que uma criança de 6 anos faça interpretação de um texto complexo, por exemplo, é óbvio, tá? Que essa criança não vai interpretar. E é isso que as IAs estão fazendo pra gente, elas estão ajudando a mapear isso. Professor, esse mostra palavras corretas por minuto ou todas as palavras lidas? Ela corrige, tá? Se a pronúncia estiver errada, ela não registra, ok? Ela não registra, tá bom? Ela não capta palavras incorretas, no caso dessa IA, tá bom? Mas aí vai do que você vai programar na sua IA. Essa aqui é só um exemplo. Então eu estou mostrando para vocês ferramentas que avaliam, ok? Que avaliam, que aceleram o trabalho do professor. Tem ferramentas aqui, por exemplo, que trabalham contação de história, que avaliam o traçado, geram planos de aula, trabalham habilidades matemáticas, ensinam as letras e os sons das letras, trabalham a fluência leitora em palavras isoladas, correção da pronúncia, aliteração, rima, sílabas simples, complexas, consciência de dígrafos, palavras complexas, consciência de frases, fluência leitora, análise, interpretação, gramática, ortografia e avalia essa criança. Isso é um pouco do que a gente tem aqui agora. Mais uma vez, eu não quero só te dar essas ferramentas, eu quero que você aprenda a criar. O professor do futuro, o profissional do futuro, ele vai se relacionar com a inteligência artificial não de maneira passiva, mas ele vai se relacionar com a inteligência artificial de maneira ativa, de maneira a programar, a criar as suas próprias ferramentas. Ok? A criar as suas próprias ferramentas. Então, o que nós temos? Um cenário caótico, nós temos dados da educação que são preocupantes, nós temos evidências que podem ser produzidas para auxiliar esse professor no seu ensino, mas eu preciso da ferramenta para esse professor. É isso que eu preciso. Já estamos quase finalizando, tá, gente? Ok? E aí eu tenho a primeira pós-graduação do Brasil em neuropsicopedagogia e inteligência artificial aplicada à aprendizagem,
que se difere da institucional e da clínica. Ela te habilita na institucional, traz algumas fundamentações da clínica, porque você precisa produzir e entender esses relatórios, precisa entender toda a formação neurológica da criança, tá? Isso as três têm em comum. Mas você vai aprender a criar, a programar as ferramentas que vão intervir junto aos seus alunos. Você não vai depender da avaliação do terceiro para criar a ferramenta, para criar a intervenção. Você vai poder criar e vender, né, essas ferramentas. Ah, criei uma ferramenta como essa, por exemplo, que eu falei que está em desenvolvimento. Para trabalhar a comunicação alternativa em criança não verbal. Agora eu quero vender ela. Você criou, é sua. O que nós vamos fazer é ensinar. Ok? Você vai fazer isso. Olha as disciplinas da nossa pós-graduação. Quais são as disciplinas? Primeiro, todas as disciplinas lecionadas por professores, mestres e doutores nas suas áreas. A primeira disciplina, Fundamentos da Neuropsicopedagogia, como o cérebro aprende. A segunda disciplina, Desenvolvimento de Inteligência Artificial para avaliação, ensino e produção de evidências para aprendizagem. Na segunda disciplina, gente, você já está aprendendo a criar suas IAs. Na segunda disciplina, você já está aprendendo. Ou seja, do terceiro para o quarto mês ali, você já está aprendendo a criar essas ferramentas que ensinam, avaliam e geram relatórios. Terceira disciplina, Desenvolvimento Humano, Problemas e Transtornos de Aprendizagem. Quarta disciplina, Neurociência e o Processo de Aprendizagem. Quinta disciplina, Prática Pedagógica e os Processos Cognitivos. A próxima, Metodologias ativas e as Tecnologias Educacionais. A Avaliação e Intervenção Psicopedagógica Institucional. Tá? Porque você precisa não só aprender a programar IA. Você vai ler o relatório e você vai dominar esse relatório. Você vai conseguir saber se esse relatório está correto ou não. Intervenções neuropsicopedagógicas e educação inclusiva em neuropsicopedagogia. São 9 disciplinas que vão te habilitar nessa área, que vão te fazer um profissional do futuro ao longo de 12 meses, lecionadas todas por professores, mestres e doutores na área. É a primeira pós-graduação com esse nível de capacitação. Tá? Carga horária total de 360 horas reconhecidas pelo Ministério da Educação. O que você vai ser capaz de fazer ao final dessa pós-graduação? Gente, olha lá. Após concluir essa pós-graduação, você vai ser capaz de compreender com base científica os processos neurocognitivos envolvidos na aprendizagem, vai saber fazer e realizar a avaliação educacional de forma precisa, estruturada e fundamentada em evidências científicas. Essa formação capacita o profissional a criar, a programar ferramentas de inteligência artificial. Você pode aplicar com seus alunos e você pode vender, tá? E aplicadas à aprendizagem, permitindo analisar dados educacionais, identificar padrões de desempenho e estruturar intervenções pedagógicas com maior objetividade. Com o uso estratégico da inteligência artificial, você vai ser capaz e vai ser possível realizar processos de análise, acompanhamento e planejamento educacional de forma significativamente mais ágil, podendo alcançar níveis de eficiência até 3 vezes superiores aos modelos tradicionais exclusivamente manuais. Nada contra fazer tudo isso aqui manualmente. Mas se você é professor e está em sala de aula, você termina o ano e não consegue identificar todos os níveis da sua sala de aula com precisão. Essa que é a verdade. Tanto no contexto institucional quanto educacional especializado. O profissional estará apto a identificar com maior rapidez e precisão fatores que interferem no processo de aprendizagem, incluindo dificuldades e possíveis transtornos de aprendizagem em contexto educacional, estruturando intervenções pedagógicas baseadas em evidências científicas. Professor, eu posso atuar na escola? Deve. Eu posso atuar na clínica? Você pode, com essa pós você pode abrir ao seu atendimento pedagógico dentro de clínica especializada, tá? Tranquilamente. Você vai poder produzir... o que você não pode produzir, pessoal, nem o clínico pode, tá? Nem a formação clínica pode. Você não pode produzir diagnóstico clínico. Isso nem a formação clínica dá, tá? Você vai produzir relatório técnico pedagógico, neuropsicopedagógico. O que você produz é o relatório neuropsicopedagógico, ok? É isso que você vai produzir. Seja na escola, seja na clínica. Tá? Para conclusão, não é necessário TCC, mas é necessário desenvolver a própria IA neuropsicopedagógica.
Então, professor, terminei. Como que eu faço para ter o meu diploma, meu certificado de conclusão me habilitando na área da neuropsicopedagogia como produtor de ferramentas de inteligência artificial especializadas na área de ensino-aprendizagem. Não é necessário entregar TCC, mas você vai ter que entregar uma IA prontinha, como uma dessas que eu mostrei aqui. Ah, professor, não vou conseguir. Se você não conseguir, eu tenho que te devolver o dinheiro, porque a pós-graduação é para te ensinar isso. Tá? Então você vai desenvolver a sua. Então a Maria Lúcia, a Sandra, a Elaine, a Silvana, a Claudiné, você que vai estar ali dentro, vai ter que ao final de 12 e muito antes, tá? Eu quero no primeiro mês ali, e quem entrar nas primeiras turmas, nós teremos grupo de estudo para publicação científica, tá? Eu quero ver gente publicando junto comigo. Eu quero ver já no terceiro, quarto mês vocês desenvolvendo, programando essas ferramentas. Tá? Tem que acontecer, gente. Tem que acontecer. Ok? Então, não é necessário artigo TCC, mas é obrigatória a produção dessa IA. Ah, professor, não sei se eu consigo. Consegue. A pós-graduação é para isso, gente. Ela tá aí para isso, tá? Essa aqui é a resolução número 80 de 2026, olhem lá, que dispõe sobre novos cursos de pós-graduação lato sensu. Então, considera a decisão proferida e registrada em ata de reunião em Conselho Superior do Centro Universitário. Fica criado nos termos da presente resolução o projeto pedagógico regulamentando a pós-graduação em neuropsicopedagogia e inteligência artificial aplicadas à aprendizagem, tá? Essa aqui é a resolução que regulamenta essa nossa pós-graduação pelo Centro Universitário em Anhanguera, Pitágoras, Unopar. Esse aqui é o modelo do diploma, do certificado que você vai receber. Tá? Esse aqui é o modelinho do certificado. Ele vem com seu nome, te certificando como concluindo ali. Aí vem, esse aqui é o modelo, tá? Ele não está preenchido. Vem o nome do curso, área de conhecimento junto ao Ministério da Educação, pós-graduação lato sensu, duração, carga horária, a resolução, no caso é essa que eu citei para vocês anteriormente, tá? Lá embaixo, ó, lá embaixo vem as disciplinas que você cursou, corpo docente, titulação do corpo docente, carga horária, as notas da disciplina, toda a regulamentação do MEC, vem o código do QR Code para verificação junto à validação do seu diploma junto ao Ministério da Educação, tá bom? Tudo certinho na sua certificação, ok? Formas de pagamento, pessoal. À vista no Pix, hoje você vai ter um desconto especial de R$ 900. Tá? Eu vou dar para quem quer. Professor, quero entrar e quero esse desconto. Professor, não posso no Pix, tem no cartão. Não tem cartão, não tem boleto parcelado em 12 vezes. Não tem desculpa, gente. Tá? Não tem desculpa. Joga um boleto parcelado aqui. Não, mas as aulas vão ser gravadas e o acesso vai ser vitalício. Ó, Juliana, eu quero, mas tenho receio de não conseguir acompanhar as aulas devido à alta demanda em casa. Eu não vou estabelecer tempo mínimo máximo, tá? Ah, não consegui, você vai fazer no seu tempo. As aulas serão gravadas. Cada disciplina dura 3 meses. Ah, e se eu precisar fazer em 3, 4, 5? Você vai fazer. A pressa vai ser tua e o tempo vai ser teu, tá, gente? O tempo vai ser teu. Então você faz no teu tempo. Tá bom? Você não vai perder acesso com um ano. De maneira nenhuma. Até porque, por que eu vou dar o acesso vitalício ao conteúdo dessa pós? Ela vai ficar como um curso de especialização contínuo. Porque a IA que eu tenho hoje, você acha que ela vai estar menos ou mais desenvolvida que a IA daqui 2, 3, 5 anos? Tá menos. E eu vou atualizando e você vai ter acesso a essas atualizações sem ter que pagar novamente. Tá? Para não ter que precisar pagar novamente. Já pagou, vai ter acesso às atualizações. Então, professor, não consigo à vista no Pix para aproveitar esse desconto. Parcela no boleto. Joga no boleto, não se compromete, joga no boleto. E no cartão em 12 vezes. Tá bom? Então não tem desculpa. Bônus especial. Como eu prometi para os alunos do curso de extensão desconto, eu vou dar para vocês o seguinte. Para quem se inscrever hoje, durante essa aula, vai receber o meu curso de extensão em alfabetização fônica bilíngue português e inglês com inteligência artificial. Tá? Também pela Faculdade em Anhanguera, curso certificado pela Faculdade em Anhanguera com 80 horas de carga horária. Validade desse diploma também para concurso, progressão continuada, tá? Todos eles com certificação válida, ok? Tendo acesso a todas essas IAs que eu mostrei, as mais de 20 IAs que nós já temos.
tá? Vou entregar tudo isso para você. Então você entra na pós-graduação e eu vou te dar a especialização, o curso de pós-graduação, perdão, o curso de extensão em alfabetização fônica bilíngue português e inglês. Se não aprendeu inglês, vai aprender agora. E vai aprender a ensinar, inclusive, né? Para os alunos do curso de extensão que estão aqui, como eu prometi para vocês, se você já é aluno do curso de extensão, eu vou te dar R$ 500 de desconto. Ah, então além dos 900, você vai acumular mais 500, tá? Para quem entrar hoje. Tem que entrar hoje. Amanhã já não vou dar esse desconto. Investimento, gente, de graça. Isso aqui tá de graça. Porque eu tô entregando para vocês para hoje. 12 vezes de 200. Pode jogar no cartão ou no boleto. Ah, não tenho cartão, professor, tô sem limite. Joga no boleto. Joga no boleto. Quero segurar no cartão porque eu vou me perder no boleto. Joga no cartão. Ou 1.500 à vista. No cartão ou no cartão ou no boleto, você vai pagar 2.400 em um ano. Se quiser entrar à vista, você vai entrar por 1.500 no Pix, tá? Professor, eu sou aluno do curso de extensão. Quero pagar à vista. Você vai pagar R$ 1.000 nessa posse. Porque eu ainda vou te dar mais R$ 500 porque você entrou no curso de extensão nas primeiras turmas, tá? Então, se você é aluno do curso de extensão, considere esse valor menos 500 ainda, que você vai ter de desconto, tá? Para quem entrar hoje. Mais uma vez, para quem entrar hoje e só vai ganhar o bônus do acesso vitalício e do curso de extensão quem entrar hoje. Hoje, tá? Quem entrar hoje. A área de pagamento é a área da VOM, que pertence à faculdade em Anguera. A nota fiscal sai em nome da faculdade em Anguera, tudo certinho, tá, pessoal? Nota fiscal vem em nome da faculdade em Anguera, tudo reconhecido, ou seja, tanto a nota fiscal quanto o ticketzinho, né, no seu cartão, no extrato do seu cartão ou no seu boleto, sai em nome da faculdade Anhanguera, tá? Para você se inscrever, é só você mandar agora. WhatsApp nesse número. Manda nesse número para garantir os bônus e o acesso a tudo isso. 44984614022. Juliana, joga o link aqui para o pessoal. Manda, quero me inscrever. Ó, só clicar nesse link aqui. Pede o link para você se inscrever. Se você já é aluno do curso de extensão da Faculdade de Anhanguera, se você já é aluno do curso de extensão, do meu curso, do curso que eu coordeno, gente, avisa, ó, sou aluno do curso. Aí a gente vai confirmar se você é aluno do curso e você vai receber um valor com mais desconto ainda. Professor, eu quero entrar, manda agora, nesse WhatsApp, clica no link que eu tô te mandando ali. Manda no WhatsApp, salva, pede o link de inscrição e entra agora. E entra. Data de início da pós, dia 1/5. Tá bom? Então a gente vai fechar as turmas e as aulas iniciam dia 1/5. Ok? Para quem entrar hoje, está recebendo o bônus do acesso vitalício ao conteúdo para você poder fazer no seu tempo. Vai receber o curso de extensão universitária em alfabetização fônica bilíngue, tá? E vai ter todo o suporte necessário, lógico, tanto da faculdade quanto da minha equipe. É gravado, Tânia, é gravado, tá? É gravado. Não, não vou mandar no grupo, eu tenho que pedir aqui. Tem um link aqui, ó, tá? Se você clicar nesse link aqui, nós teremos encontros ao vivo também, tá, Tânia? Teremos encontros ao vivo também, tá? Mas as aulas das disciplinas serão gravadas, ok? E aí nós teremos encontros extras. As aulas da disciplina serão gravadas para você conseguir, porque se a gente experimentou em outras pós fazer ao vivo. Aí muita gente reclamava porque não conseguia, tava no horário de trabalho, tava colocando o filho para dormir para não ter desculpa. É gravado, cada um faz no seu tempo e se desenvolve no seu tempo, ok? E se desenvolve no seu tempo. Perguntas, perguntas, gente. Já manda um WhatsApp, já pede, já se inscreve. Já manda um WhatsApp, Andréia. 984614022. Mais uma vez, 12 vezes de 200 no boleto ou no cartão, ou 1.500 à vista no Pix. Ou seja, à vista no Pix você está tendo um desconto de R$ 900, pessoal. De R$ 900. Perguntas? Exatamente. Só isso ia ficar em 900.
Perguntas, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Ah, professor, eu posso terminar antes? Receber o diploma antes? Não pode, tá, pessoal? Curso vai durar um ano, vai durar 12 meses. Não é esses cursinhos por aí que você faz em 2 meses, 3 meses, não. É um curso com aprofundamento teórico, técnico, científico. Você vai ter que aprender a criar e desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial. Isso exige um passo a passo muito fundamentado. Tá? E eu não vou certificar ninguém, não vou habilitar quem não está preparado. Ah, professor, e se eu tiver dificuldade? Tá? Se eu tiver dificuldade, você vai ter apoio, você vai ter todo o apoio, tanto direto da faculdade quanto da minha equipe, para isso. Como fica a parte do aluno do curso de extensão que ganha desconto? É só você pedir, manda o WhatsApp aqui e fala, sou aluno do curso de extensão. Aí vai te mandar um link separado para você entrar com esse desconto. Vai confirmar se você é aluno do curso de extensão e você ganha desconto. Tá? E vai ganhar tudo isso que está aqui. Ok? Mais dúvidas, pessoal? Podem mandar dúvidas. Escrevam as dúvidas aí para mim. Dúvidas, dúvidas? Você vai ter acesso a todas as IAs que você já mostrou, tá? Todas as IAs. Não, não, não. O. Não. Isso, com a pós você vai poder emitir relatório neuropsicopedagógico, tá? Para apresentar na escola, por exemplo. Exatamente. Tá? Isso sim. Ela vai te habilitar para isso, para produzir relatório neuropsicopedagógico. Perguntas, perguntas. Não é que ficaria 900, Wilson, perdão. Eu estou te dando de bônus o curso de extensão, tá? Estou te dando de bônus o curso de extensão. E você está recebendo um desconto para quem entrar à vista de R$ 900, tá bom? É isso. Você vai poder assinar relatório neuropsicopedagógico. Não é obrigatório, tá, Leda? Não é obrigatório. Ela pode ser ao vivo, pode ser gravada, tá bom? Ela pode ser ao vivo, pode ser gravada. Nós já fizemos em outras pós ao vivo e o número de participantes é muito baixo, tá? Então nós teremos. Não, o WhatsApp não tá de luto, não. Você escreveu o WhatsApp errado. Joga o link de novo do WhatsApp aí, Juliana. Não tá de luto, não. Não é esse o WhatsApp, não. É esse aí aqui, ó. Tá? É o que tá na página. 984.14022, o código 44. Ou clicando nesse link. Entendeu, Leda? Não é obrigatório, tá? O Ministério da Educação não exige que as aulas sejam ao vivo. Nós teremos encontros ao vivo, nós teremos grupos de estudo, grupo de pesquisa para quem quiser entrar e fazer publicação, ok? Para quem quiser aprofundar. Mas não é exigência. Todas as aulas das disciplinas, mais uma vez, serão gravadas, tá? E as aulas ao vivo serão avisadas sempre previamente para vocês, tá bom? Quando tiver aula ao vivo, vai ser avisado previamente, tá? Para vocês se organizarem. Isso. Os valores, olha lá novamente. O investimento total ao longo de um ano é de R$ 2.400. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão ou em 12 vezes no boleto, ou pagamento à vista no Pix, R$ 1.500, tá? O valor para quem entrar no início do mês não vai ter, não tem esses bônus, tá bom? Esse valor aqui é para hoje. As ferramentas de IA, o curso de extensão, você recebe acesso nas próximas 24 horas, tá? Você já recebe um e-mail de confirmação agora, mas como você vai receber o bônus do curso de extensão e as IAs você já vai ter agora. Agora, a pós-graduação inicia 1/5, tá bom? Mas o curso de extensão já começou. Esse você já pode começar e essas IAs que eu já mostrei e outras, você já vai poder começar a usar. Você já vai ter acesso a elas,
Mas aprender a programar a sua só lá na pós-graduação, tá? Só lá na pós-graduação, ok? Nenhuma dúvida mais, pessoal? Chama no WhatsApp, a gente já vai mandar. Para criar nossa IA, são usadas ferramentas gratuitas ou pagas? As duas, você escolhe, tá? Mas nós vamos ensinar sempre com ferramentas gratuitas, tá, Luciene? Para você não ter que ficar gastando. Pô, você já investiu num curso, aí você vai ter que pagar uma ferramenta para desenvolver a sua IA? Não, tá? Você vai, porque você vai usar, aprender com ferramentas gratuitas. Ótimo, Elaine. Sempre com ferramentas. Existem ferramentas pagas também. Mas a gente vai usar só ferramentas de ponta e ferramentas gratuitas. Aí você cria e pode inclusive vender, comercializar a sua IA, tá? E vender ela. O acesso, no caso, né? Vender como um aplicativo, por exemplo. Ok. Pessoal, é isso. Não havendo mais dúvidas, mandem o WhatsApp. É isso aí, ó. O pessoal já entrando. Tô vendo gente já aproveitando aqui, ó. Já tá caindo inscrição aqui no desconto à vista. Perfeito, é isso aí. Aproveitem mesmo. Gente entrando no boleto. Perfeito, pessoal. Mais dúvidas podem mandar também lá no WhatsApp que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? O desconto está garantido até hoje às 11h59, tá? O desconto está garantido até hoje, 11h59, ok? Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estamos no WhatsApp. É só chamar. Deus abençoe, pessoal. Até mais. Ok, Karina. Já vai responder, já vai responder. Se não respondeu ainda, já vai responder. Deus abençoe vocês e até mais. Aguardo as dúvidas também. Tchau, tchau, pessoal.